Olá, meus amados. Hoje, dia 17 de julho de 2024, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos irmãos e irmãs, um trecho brevíssimo, somente 3 versículos, mas muito profundo, onde nós percebemos que para acolher a palavra de Deus, é necessário um coração humilde, um coração pequenino, como vai o Senhor aqui se referir. Então, ou seja, quando Jesus anunciava ali o Evangelho e a cada passo ia mostrando a sua messianidade, ou seja, que ele era o Messias, quem é que acolhiam? O povo, as pessoas humildes, simples, os grandes, os intelectuais, os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, todos rejeitam Jesus. Então, para acolher a palavra de Deus, é preciso realmente ter um coração humilde. O soberbo não consegue alcançar, o soberbo não consegue acolher a palavra. Então, nós percebemos ali que os grandes do mundo, até hoje, não conseguem acolher a palavra de Deus porque tem um coração soberbo, acha que não precisa, por tantíssimo, né, tantíssimos motivos. Mas aqui o Senhor faz esse louvor ao Pai, porque quando ele fala que esconder, não é que Deus não revela a sua palavra, mas vamos dizer, o real significado, muitas vezes, são as pessoas mais humildes. Vamos citar assim, às vezes nós temos um padre tão intelectual, tão é até bonito ouvi-lo falar, ele conhece muito, ele é profundo, né, nas colocações, mas você vê, né, ele é profundo naquilo que ele fala, mas você vê que, ainda que ele seja profundo, não converte as pessoas. Porque é uma profundidade meramente humana, não tem nada do Espírito Santo de Deus. É um conhecimento intelectual muito belo, que é necessário também, tá? Não vamos desprezar o conhecimento humano que Deus também nos dá. Mas fica sem o fundamento principal, que é a fé, e de forma ainda mais especial a ação do Espírito Santo de Deus. Que se eu não me abro, por mais intelectualidade que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenha, se eu não me abro à ação do Espírito Santo de Deus, as pessoas não são tocadas. Elas vão achar até bonito, mas quem vai tocar o coração dessas pessoas não são meramente as minhas palavras são simplesmente o meio, o instrumento que Deus usará para que a ação poderosa do Espírito Santo de Deus possa tocar os corações. Então, é necessário a pregação, sim, São Paulo nos lembra que a fé vem pela pregação da palavra, mas a palavra pregada com unção. Não adianta só o conhecimento humano. Então, quando o Senhor aqui está dizendo que o Pai escondeu estas coisas, ou seja, tudo aquilo que Jesus está revelando, por quê? Porque são os pequeninos que estão acolhendo, os pescadores, a pessoa talvez mais intelectualizada que tivesse ali, isso eu estou especulando, né? Porque realmente não sabemos, mas ali no meio dos apóstolos era Mateus, que era um cobrador de impostos, então provavelmente um homem mais estudado. Talvez Simão o Zelota, não sei. Mas, de fato, se a gente for observar, a maioria eram homens simples, né? Como Pedro, Tiago, André, João, que eram todos pescadores, homens muito simples. Então, mas foram esses homens de coração simples que acolheram Jesus como Messias, não os intelectuais. Por isso que o Senhor está falando, né, que estas coisas foram escondidas aos sábios e aos entendidos, segundo o pensamento do mundo, né? Mas foi revelado aos pequeninos. E aqui me faz lembrar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, em que ele fala: o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, vamos dizer assim,
O Senhor não segue a pedagogia do mundo, o Senhor não segue a nossa pedagogia. Deus trabalha de uma forma diferente, onde muitas vezes o menos é mais. É aquilo que eu falo, por exemplo, para quem é dizimista. Que às vezes nós, olhando humanamente, mas se eu tirar vai faltar. Essa é a matemática do mundo. A matemática de Deus é, eu não vou tirar, eu vou estar entregando a Deus como agradecimento e o Senhor vai multiplicar. E Ele realmente multiplica. É uma experiência que tem que ser feita de forma concreta, né? E aí ele vai dizer que tudo foi entregue a ele pelo Pai e que ninguém, aí ele vai falar da intimidade. E é verdade, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, porque ninguém ainda, né, chegou ali, como eu vou dizer, naquele período em que Jesus vai revelar e abrir o caminho para que nós possamos entrar na vida eterna. Então, por isso, hoje, nós cremos que aqueles que morreram no Senhor, sim, entram neste mistério, conhecem o Pai, conhecem o Filho e o Espírito Santo, estão diante da Trindade Santa. Mas naquele período, lembremos que Jesus fala claramente que quem conhece o Pai é o Filho, e quem conhece o Filho é o Pai. Então, que nenhum ser humano, porque ainda não estava aberto os céus, vamos dizer assim, porque o Senhor, né, abriria para nós, conforme está lá no final dos evangelhos, especificamente do Evangelho de Mateus. Então, e aí ele diz, mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, os pequeninos têm o conhecimento verdadeiro de Deus, não só um conhecimento intelectual como os grandes do mundo, mas um conhecimento de fato, porque tem a intimidade com Deus. E, Senhor, nós queremos, de forma especial, pedir este coração humilde, este coração pequenino, que pode, Senhor, acolher e que pode, acima de tudo, viver a tua palavra. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, tira de nós toda prepotência, tira de nós, Senhor, toda arrogância. Esta arrogância que muitas vezes nos leva a nos acharmos melhores que o próprio Senhor, de dizer a Deus o que Deus deve fazer, de muitas vezes pisar os nossos irmãos, que nós tenhamos este coração de homens e mulheres humildes que acolhem a palavra e buscam vivê-la, assim como a Virgem Santíssima fez. E a Senhora Mãe, pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica também pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.